Noção intuitiva de limites. Bom, nesse vídeo a gente vai aprender qual é a noção intuitiva de limites e mais pra frente a gente vai ver qual é a definição formal de limite. Então, matematicamente, a gente pode dizer que limite é o estudo do comportamento de uma função à medida que uma variável qualquer ela vai se aproximar, ou seja, tender a um determinado valor. O que isso quer dizer? A gente vai ter uma variável qualquer e a gente vai ter uma função. Essa variável ela vai estar dentro dessa função e quando o valor que a gente der para essa variável ela se aproximar de um outro valor, a gente vai ter um determinado comportamento, uma determinada saída. E essa saída, esse resultado, é o limite da nossa função. É até onde a nossa função consegue ir. Então, por exemplo, digamos que eu queira que a variável x da minha função ela se aproxime de 2. Quando eu falo de aproximações em limite, o valor que eu estou querendo aproximar a minha variável, ele nunca vai ser esse valor de fato. Então, quando eu digo que x se aproxima de 2, x ele não vai valer 2, ele vai ser valores muito próximos de 2. Por exemplo, nessa tabela aqui, eu vou me aproximar, a minha variável ela vai se aproximar de 2, mas ela nunca vai ser 2. Então, por exemplo, digamos que eu entre com o valor 1.0 dentro da minha função f de x igual a x ao quadrado menos x mais 1. X quando valer 1.1, ele vai ter uma saída de 1.1. X quando valer 1.5 vai ter uma saída de 1.75. X quando valer 1.9 vai valer 2.71. Quando valer 1.95 vai retornar 2.85. Quando valer 1.99 vai valer 2.97. Quando valer 1.995, 2.98. Quando valer 1.99999 por aí vai valer 2.9999 por aí vai. O que a gente pode concluir? A gente tem a variável x da nossa função e aqui a gente está usando valores dentro da nossa variável que estão se aproximando de 2, mas eles nunca vão ser os 2 de fato. Então a gente está começando de 1 e está indo até 1.99999 e por aí vai. Só que 1.9999 está se aproximando de 2, mas não é o 2 de fato. Ele está muito próximo do 2, mas não é o 2. E a gente conclui que quanto mais perto a minha variável x tiver de 2, quando ela estiver quase encostando, porque 1.9999 quase encosta em 2, a gente tem um resultado muito próximo de 3. Tu concorda que 2.9999 é muito próximo de 3? Então a gente pode dizer que é 3. Então a gente pode escrever que o limite da função x ao quadrado menos x mais 1 é igual a 3, quando x tende a 2 pela esquerda. Por que pela esquerda? Porque nesse caso aqui, a gente está se aproximando do nosso valor 2 por valores menores que 2, certo? Então, quando eu falo de aproximação em limites, eu posso ir tanto pela direita quanto pela esquerda. Só que se eu for pela esquerda, eu vou me aproximar por valores menores daquele número. No caso, concorda que 1.0, 1.5, 1.9, 1.95, 1.999, 1.9999 são valores menores que 2. Então, eu estou me aproximando pela esquerda. E quando a gente vai se aproximar pela esquerda, a gente tem que simbolizar que a gente está se aproximando, ou seja, o nosso número está se aproximando pela esquerda e a gente usa o sinal de menos para representar aproximações pela esquerda. Mas também a gente pode se aproximar pela direita de um determinado número. Quando a gente vai se aproximar de um determinado número pela direita, a gente vai sempre usar valores maiores que aquele número. Então, por exemplo, aqui
a gente vai usar valores maiores que 2. 3 é maior que 2, concorda? Então, quando eu jogar 3 dentro da minha variável, eu vou ter o resultado 7.0. Quando eu jogar 2.5, eu vou ter o resultado 4.75. Quando eu jogar 2.01, 3.31. Se eu jogar 2.05 na minha variável x, que vai aparecer em todo lugar dessa função, eu vou ter o valor 3.15. Se eu jogar 2.0005, 3.03. Se eu jogar 2.001, eu vou ter o valor 3. Então, eu joguei valores muito próximos de 2, mas que são maiores de 2. E cada vez mais que o meu valor, que é maior que 2, se aproxima de 2, eu vou ter um valor muito próximo a 3. Ou seja, quando o limite da minha função, quando a minha aproximação for 2, for a 2 dentro dessa função, o meu limite vai ser 3. Então, o limite da função x ao quadrado menos x mais 1 igual a 3, quando x tende a 2 pela direita, resulta em 3. Se a gente fosse colocar isso num gráfico, por exemplo, aqui a gente tem o valor 3, e aqui a gente tem o valor 2. E aqui a gente tem os valores de x. Quando o meu x está vindo aqui pela direita, então x está aqui. Então, daqui ele vai partir para cá, 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 para cá e para cá. Tá vendo que quanto mais o meu x ele se aproxima pela direita, mais ele encosta no 3. Então, quando o x tende à direita, ele resulta em 3. Da mesma forma que, se o meu x, quando eu venho pela esquerda, quando ele tiver, tá vendo que ele tá aqui, quando ele tiver aqui, ele vai vir para cá, ele vai vir para cá, vai vir para cá, ele vai vir para cá, ele vai vir para cá. Então, quanto mais a minha aproximação de x pela esquerda for sendo feita, tu nota que nesse gráfico ele está se aproximando do valor 3. Então, eu concluo que quando x tende a 2 pela esquerda, ele resulta em 3. E quando os dois lados do limite são iguais, então, quando pela esquerda o limite, quando x tende a 2 for 3, e quando pela direita o limite de x tendendo a 2 for 3 dessa função, como o valor é igual dos dois lados, então o limite existe. Mas na próxima aula a gente vai ver melhor essa ideia.